Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama Follow Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama Follow Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Janvi can translate? No. No. Maybe tomorrow. Gurudev, I think we need to go Oh, you need to go? to Florianópolis back. For what? 3? No, me and Krishna Free. Oh. Yeah. I'm going back now. We don't know if you go now or tomorrow 4 a.m. You go 4 a.m. good. Need to leave Yeah. tomorrow. 4 a.m. good. Good? It's not. Rain will come. Hari Katha. 4 Yeah. a.m. good, no problem. Very nice. 4 a.m. Yes. Now you go, how many hours will take time? 6. 6 hours, so very difficult. 3 o'clock will be right, but 4 o'clock will be very nice. So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Satman Bhaktivedanta Silabaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Satman Bhaktivedanta Silabaman Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad Bhaktivedanta Sai Maharaj, Sila Bhakti Rakas Siddhar Goswami Bhaktivan Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and present all my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, Nitya Lila Pravista, Om Vishnupad Ashtotarasata, Shishimad Bhaktivedanta, Shilabhamana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas mais humildes reverências ao meu mestre espiritual, Nitya Lila Pravista, Om Vishnupad Ashtotarasata, Shishimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Também, igualmente, a Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Bhakti Pramodipuri Maharaj, Shila Bhakti Rakshak Dev Goswami Maharaj, Shila Guru Govinda Maharaj, a todo o nosso Guru Varga, a todos os Vaishnavas Vaishnavis, todos os devotos aqui presentes, todos os convidados, eu estou oferecendo minhas reverências para vocês. How long this finish? Time limit? Por quanto tempo eu posso falar aqui? Ele está perguntando. Till tomorrow, he said.
So I'm very happy to come your place. This is my first time I have come your this place. Então eu fico muito feliz de vir até esse local de vocês. Essa é a minha primeira vez que eu venho aqui, mas estou muito feliz. And you are very so kind to give us the chance to associate with you. E vocês estão sendo muito bondosos de nos darem essa oportunidade de nos associarmos com vocês. And you also participate with our Krishna consciousness, Nam Sankirtan. All you are singing very nicely. E também vocês participando do nosso Nama Sankirtan, o cantar congregacional dos santos nomes, né? Vocês todos cantam muito bem. And with your very nice, beautiful instruments, what it's called? Guitar and these things. All you are very E nice. vocês também tocam instrumentos, outros instrumentos muito bem, o violão, né? Muito, muito bem. So just I want to, and also all our speakers, they spoke very nicely, glorified our Holy Name, glories of holy names. Então, eu gostaria de falar um pouco para vocês. Todas as pessoas que falaram antes, os devotos que falaram antes aqui, falaram muito bem sobre as glórias dos santos nomes, né? Just I speak few words and about the remnants of the Vaishnavas. Então, eu vou falar um pouco, vou receber um pouco do remanente do que sobrou para eu falar, né? Que os Vaishnavas já falaram, eu vou falar um pouco. You have to develop your spiritual life more and more, and how to attend to abode of Lord. A gente tem que desenvolver, vocês têm que desenvolver suas vidas espirituais mais e mais e buscar conhecer o Senhor. Because all our spiritual master and also revealed scripture, Ved, Purana, Upanishad, every have explained, this human body is very, very rare. Porque todos os nossos mestres espirituais e também todas as escrituras sagradas, Vedas, Puranas, Upanishads, eles dizem sobre como esse corpo humano é raro. Even Bible also gives evidence. God created man after his own image. Até a própria Bíblia, ela dá uma evidência, ela diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. That means God, He creates all the living, it is cats, dogs, and tiger, lion, everything. But He did not satisfy. Then finally, He creates the human being as like Him. Então, o que isso quer dizer? Que Deus, ele criou todos os animais, cachorros, gatos, leões, tigres, mas ele não estava satisfeito. E aí ele criou o ser humano, o ser humano assim como ele, né? A sua imagem e semelhança. Because conclusion that only the human body we can practice devotional service to Lord. A conclusão é que somente nesse corpo humano a gente consegue praticar, ter práticas espirituais com relação ao Senhor. Because Lord gives us intelligent discrimination power, intelligent. For this regard, we can understand everything. Porque Deus, ele nos deu inteligência, ele nos deu um poder de discriminação e por isso a gente consegue entender as coisas. So, spiritual life, how to develop, that's called how to always associate with the sadhu. E como desenvolver a nossa vida espiritual? Para desenvolver a nossa vida espiritual, a gente precisa sempre se associar com pessoas santas, sadhu. Binu satsanga viveka na hui, Rama kripa vina sulabha. Tulsidas Ramcharitmanas explained, without the mercy of Lord Ram or Krishna, we cannot to associate, get the opportunity how to get association with sadhu. E Tulsidas, ele diz nesse livro, Ramcharitmanas. Ramacharitra Manas, Tulsidas. de Tulsidas, ele diz nesse livro que somente pela misericórdia do Senhor Ram, pela misericórdia de Krishna, nós conseguimos encontrar, nos associarmos com uma pessoa santa. So try to understand very carefully, the human body is very, very rare.
You believe or not, but it is true. The human body is very, very rare. Então, tenta entender, esse corpo humano é muito raro. Quer nós acreditemos ou não nisso, isso é a verdade. Esse corpo humano é muito, muito raro de se obter. Yeah. And Lord gives this human body how to practice devotional service to Him and attain His abode of Lord. E por que o Senhor nos dá esse corpo humano? Para que nós possamos praticar, ter práticas espirituais para chegarmos até a morada dele. Gurudev, he told one very nice, beautiful story. Meu mestre espiritual, meu Gurudev, ele contou uma história muito bela. Once one blind man, accidentally he entered in one place. That place is completely 4 directions covered with big wall. Certa vez, um homem cego, ele entrou no lugar por acidente. E esse local, ele era completamente fechado assim por 4 paredes. And that place only one door had to come out. E para sair daquele lugar, só tinha uma porta. So that blind man, he did not know where is the exit door. E como ele era cego, ele não conseguia, e aquele homem ele não sabia onde estava essa porta, né? He was walking, then coming, and then struck the wall, then hit his head, and again walking, he doesn't know which direction he's going. Ele não sabia em que direção ele tinha que ir, ele ia caminhando, aí ele encontrava uma parede ou batia a cabeça numa parede. So in this way, morning to evening, he could not find out where the exit. E aí passou o dia inteiro, de manhã até a noite, e ele não conseguiu achar a saída. Then his mind will disturb. How will go out from this place? E a mente dele ficou muito perturbada, ele ficou pensando, como é que eu vou sair desse lugar? Try to understand this through. All we are in the jail of Maya. Very difficult to go out. We don't know where is the door. How will go out? Tenta entender, essa é uma situação real. Nós estamos presos pelas correntes de Maya, nessa jaula de Maya. E como que a gente vai sair? A gente não sabe onde é a saída. Because our scriptures explain, you have to deliver from this material world. Porque as escrituras nos dizem, nós devemos buscar a saída desse mundo material. Because this material world is not your permanent residence place. Porque esse mundo material não é o nosso local de residência eterna. But how will go out? How will you go out from this? Mas como que a gente sai então? Como que a gente pode sair? So in the same way, that blind man, he was running in the same circle, but he could not find out where is the exit. Então, aquele homem cego, ele estava nesse local fechado, indo para todos os lados, mas ele não conseguia achar a saída. Then by the causeless mercy of Lord, and one saintly person, Santa Mahatma, appeared in front of him. E aí, pela misericórdia do Senhor, uma pessoa santa apareceu naquele local, na frente dele. Then saintly person gave him advice. Listen, just you walking here and there, you never to find out where the exit. E aí aquela pessoa santa, ela deu um conselho. Ouça, se você ficar só andando de um lado para o outro, você não vai conseguir achar a saída. Here the exit, this not how do. But if you close your eyes this way, you can find out. Aqui tem aquela porta ali, que a gente pode sair por ela. Mas se a gente tiver com os olhos fechados, né? Se a gente der uma rodada assim, como é que a gente vai achar a porta? Onde é que ela vai estar? So saintly person told him, very simple way, I give advice. How will you find out the exit? E aí aquela pessoa santa, ela disse, olha, tem um jeito muito simples de você sair. Eu vou te dar um conselho, de você achar essa saída. Just you touch the wall and walk. É o seguinte, você vai até uma parede e encosta a sua mão. E aí você vai andando e tocando a parede. Then when you realize yourself, that is the end of wall. That means that is the door exit. E aí quando você perceber
que, opa, a parede terminou, aqui, essa é a porta de saída. The simple way now. É simples, You não close é? your eyes and walk. And then you come that place. Then you can see that the end of it. Then you can tell you exist. Simple way. Então, se a gente quer sair, né, a gente simplesmente, se a gente está com os olhos fechados, a gente encosta numa parede, vai tocando a parede, andando, quando a gente achar, opa, acabou a parede, é aqui a saída. So according to the instruction of the saintly person, the blind man, he walked and touched the wall. E aí, seguindo a instrução daquela pessoa santa, o homem cego, ele chegou até uma parede, tocou nela e foi caminhando. But something miracle happened in there. Mas aí uma coisa assim, totalmente extraordinária acontecia naquele lugar. When he every time used to come, that the exit and there is so much itching coming from his body. Toda vez que ele estava chegando na porta, assim, se aproximando da saída, e começava a dar uma coceira nele. Itching. Because when you are itching, very sweet taste coming. Porque, né, quando a gente tem uma coceira é muito bom, né? A gente sente uma coisa assim boa para coçar. This is true, Ram. Não é verdade? And if we have skin disease, small ring one, then you itching, that time, Né, você, Then after a few minutes, when the pulse, blood will come, so much pain. né, porque você tem alguma doença de pele, né, que dá uma coceira, aí você, é muito bom no começo, né? Você vai, começa a coçar ali, sente, que bom. Mas aí, quando você continua coçando, o que acontece? Sai o sangue, pus dali, né? Fica uma ferida. Aí você, tem que assoprar e tal. And say, you will not be happy to take the ice cream, but you will be happy when you are itching, and you also rubbing your leg. Talvez vocês não fiquem tão felizes em tomar um sorvete do que vocês fiquem felizes quando tem alguma coceira em algum lugar e vocês coçam. So he itching his body with his hand. Then he walked and again also are coming. E aí, ele, quando chegava bem perto da parede, aquela coisa extraordinária acontecia. Ele começava a sentir uma coceira, ele começava a se coçar, mas ele continuava andando, passava da porta e depois tocava a parede de novo. So in this way, Não achava a saída. again also he could not find out where the exit. E aí ele continuava sem conseguir achar a saída. Then he become very upset. What to do now? How to find out the exit? E aí ele ficou muito triste, né? Assim, ele ficou, poxa, como é que eu vou achar a saída? And Sadhu gave advice. This is true. But some miracle coming. Maya is very powerful. I told every time when he used to come, that the door exit, and then he itching come. And then he gave up the touch of the wall, and walking and pass. E aí, como... É verdade, o Sadhu, a pessoa santa, havia dado aquele conselho. Isso é verdade. Mas essa coisa acontecia extraordinária, né? Toda vez que ele chegava bem perto da porta, ele sentia essa coceira. Porque Maya é muito poderosa, né? Essa ilusão é muito poderosa. Então, ele não conseguia achar a saída. Sempre que ele estava muito próximo da saída, ele sentia essa coceira, continuava andando, passava e... Then he prayed to Lord. E aí ele orou para o Senhor. And, oh Lord, please help me. How will I to get the exit? Ele disse, Senhor, por favor, como eu vou encontrar essa saída? Then again saintly person Sadhu again came and chastised me. Hey, I told you, touch the wall and walk. And where would they realize where the wall end? There is exit. But he told, blind man told, yes, I am doing this. But then Sadhu told, why you also took out your hand from the wall and walked? E aí, pela misericórdia do Senhor, novamente apareceu um Sadhu ali, o Sadhu voltou e ele disse, por que você ainda está aqui? Eu falei para você, você encosta a mão na parede e sai andando, né? Aí ele disse, não, mas eu estou fazendo isso. O homem cego falou, eu estou fazendo isso. Ele disse, não, mas sempre você se coça e continua andando e passa do lugar. Then Sadhu, okay, again you touch the wall
and walk and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. According to the instruction of sadhu, saintly person, the blind man again start to walk and touch the wall. And touch the wall. Then he find out where the exit and went out. E aí, aquela pessoa santa, ela instruiu, ele disse assim, olha, dessa vez você continua tateando a parede, mas você vai cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí a pessoa, o cego, seguiu aquele conselho e ele conseguiu encontrar a saída. Foi tateando a parede, cantando seus nomes e encontrou a saída. The purport about this, why I'm saying this katha story, the purport about the story, moral of the conditioned soul, they are suffering in this material world, three folds of Maya. Qual é a moral dessa história? Qual é o significado dessa história? A alma condicionada, ela está sofrendo nesse mundo as três misérias que são impostas por Maya, a ilusão. So conditioned soul means completely blind. They don't know who is God and how will attain to God. They don't know. A alma condicionada, ela é completamente cega, ela é completamente ignorante sobre quem é Deus, como encontrar Deus. They don't know what is the process to attain to Lord, what is the real path, and who will give them perfect instruction. They don't know anything. Elas não sabem como elas vão encontrar Deus. Qual é o caminho que eu tenho que seguir para encontrar Deus? Quem é a pessoa que pode me indicar esse caminho para encontrar Deus? Sometimes people that are speculative, they're doing something this. Muitas vezes as pessoas, elas especulam, criam coisas da cabeça delas, vou seguir esse caminho. Understand? Many people, they are doing something in speculative, they don't know what is the perfect way. Muitas pessoas não sabem qual é o caminho, esse caminho perfeito, e elas criam coisas da cabeça delas e vão seguindo o que elas acham. Some also following some karma, path of Gyan, path of yoga, different. E algumas pessoas seguem o caminho de karma, atividades frutivas, Gyan, Yoga, que é busca do conhecimento, ou yoga, tapasya, austerities. Tapasya, austeridades. And some are thinking, no, I will not speak anything. That is called mauna, completely silent, sitting in one place. E algumas pessoas pensam, já sei o que eu vou fazer, eu não vou falar com ninguém, vou ficar completamente em silêncio, fazem um voto de Mauna e vão para um lugar isolado e ficam sem falar com ninguém. Some are thinking, just close eyes and meditate. But meditate to whom? Close eyes, meditate. Or close eyes, meditate to whom? Well, zero. E outras pessoas pensam, o que eu vou fazer? Eu vou fechar meus olhos e vou meditar. Mas meditar em quê? Meditar em quem? No nada, vou meditar no zero. So in this way, many people, they also doing many things completely blind. They have no idea what is the perfect pathway, how to attain to Lord and deliver from this material world. E dessa forma, muitas pessoas seguem, são completamente cegas. As almas condicionadas são completamente cegas. Elas não sabem o caminho, o que seguir, o que eu devo seguir para encontrar o Senhor. For this is our scripture explain. Mayavadha jivera nahim Krishna smriti gyan jiver kripay Krishna koila vedadi puran. Conditioned soul, they completely elucidated by mind. They have no any idea and they have to attend to Lord. Even they don't know who is God. Even they have no idea God exists or not. E por isso as escrituras, esse verso nas escrituras diz que as almas condicionadas, elas são completamente cegas, completamente ignorantes. Elas não sabem o caminho para alcançar Deus. Elas nem sabem quem é Deus. Elas nem sabem se Deus existe ou não. And many atheists, they say God never exists. Tem muitos ateus que dizem, não, Deus não existe. Well, how did you know that God never exists? Mas como você sabe que Deus nunca existiu ou não existe?
God told to him or not? Deus disse isso para você ou quê? Those who are saying that God never exists. So that means God told him. How did he know? Como que você sabe disso? Quer dizer que Deus falou isso para você, talvez, não é isso? So in this way, many people complete learn. Speculative words using. They are thinking, oh, God has nothing. They are the zero. Sunnavad. Então, muitas pessoas pensam, elas vivem nessa especulação, elas pensam, Deus é o zero, Deus é o nada. Some are saying that God as like completely effulgent, as like the rays of the light. Algumas pessoas dizem que Deus é como uma luz, uma emanação de luz, um brilho. So in this way, many people, they completely are giving their own speculative, their doctrine, philosophy. Então, várias pessoas estão pregando doutrinas diferentes, especulações. For this regard, in the verse, Mayabadha Jiver Nai Krishna Smriti Gan, Jiver Kripai Krishna Koiro Vedadi Puran. And Lord mercifully manifested Ved Puran Upanishad Srimad Bhagavatam. E por isso, as escrituras dizem que, pela misericórdia do Senhor, o próprio Deus ele se manifestou como Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam gives evidence how to attend to Lord process. E o Srimad Bhagavatam, essa escritura sagrada, ela mostra qual é o caminho para chegar a Deus. And especially Srimad Bhagavad Gita, Krishna told to Arjuna different yogas how to attend to Lord. Especialmente na Bhagavad Gita, esse outro livro, ele fala, Krishna fala para Arjuna quais são todos os processos de yoga e como chegar a Deus. Yoga means to connection, united. O que significa yoga? Yoga significa união, unir. How we also united to Lord, God. Como você se conecta, como você se une com o Senhor. So for this Srimad Bhagavad Gita discourses many kinds of yoga, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, raja yoga, raja vidya, gujja yoga, many kinds of yogas and discussion there. Então ali na Bhagavad Gita estão mostrados vários tipos de yoga, né? Karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, raja yoga, Many kinds of yogas. Muitos tipos. But topmost yoga, that is called bhakti yoga. Mas a conclusão qual é a yoga mais elevada? É Bhakti Yoga. And if you practice bhakti yoga, very easy to attain to Lord. Again, will not come in this material world. Porque se você pratica Bhakti Yoga, muito facilmente você consegue alcançar o Senhor e não voltar para esse mundo material. Well, what is that bhakti yoga? Mas o que é essa Bhakti Yoga? Bhakti means devotional service to Lord. Yoga means to unite. Bhakti significa serviço devocional ao Senhor. E Yoga significa conexão, união. And in this Kali Yuga, what is the Bhakti Yoga? Nam Sankirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. Kalo Nastiva, Nastiva, Nastiva Gatirannatha. Kali Santarpurna. Our very clearly explained this verse, Brihat Naradiya Puran. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. Kalo Nastiva, Nastiva, Nastiva Gatirannatha. Kalo meaning in this Kali Yuga, there are no any other process attain to Lord. What is the process only? By the karma, jnana, yoga, tapasya can attain to Lord. Only Harinam, Nam Sankirtan. E nessa era, o que é Bhakti Yoga? Como praticar Bhakti Yoga?
cantar os santos nomes de Deus. Esse verso do Naradiya Purana, que também está citado no Sri Chaitanya Charitamrita, ele fala que nessa era de Kali não existe outro processo a não ser o cantar dos santos nomes para se alcançar Deus. Por meio da prática de Karma Yoga, Jnana Yoga, Tapasya, não é possível alcançar o Senhor. Nessa era de Kali Yuga, somente através de Nama Sankirtana, o cantar dos santos nomes do Senhor. And this Nama Sankirtan is very easy also. Not need to other things. Very simple way. Just you chant it, and you are very enthusiastic chanting. What is his name? He chants very nice Nama Sankirtan. Huh? Huh? And chanting? You are not there. You are chanting, checking. What is it called? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I am very happy. All you also dance, chanting, happiness coming. That is called Bhakti Yoga. Simple. E essa Bhakti Yoga também é muito fácil de se praticar, né? Vocês aqui todos estavam praticando, né? Vocês cantaram de maneira muito entusiasmada, assim. Ele está falando dos instrumentos que vocês tocaram e cantaram de maneira muito bela, né? Então, na verdade, é muito simples esse processo. É só cantar esses nomes. Vocês todos levantaram, dançaram aqui, estavam fazendo o Nama Sankirtana, estavam praticando Bhakti Yoga. É muito simples esse processo. And that boy, what is his name? Mustafa. Very enthusiastic. Gustavo Hare também muito... Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Because this is actually very simple also. Neha vikramana asosti pattavana vidyate sarpam apiyasya dharmasya trayate mahatu bhayat. Srimad Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna. This Bhakti Yoga is one day just to practice. Then the fruit of Bhakti Yoga, there is a result for your whole life. Porque Bhakti Yoga é um processo muito simples, né? Se você pratica, o que quer que você pratique de Bhakti Yoga, o fruto dessa prática, ela é guardada para o resto da sua vida. Because Lord invested all His Shakti, potency in His holy names. Porque o próprio Senhor, Ele investiu todas as suas potências nesses nomes. And one day you just chant Lord's holy name, then so much energy and realization will come, happiness will come. Se um dia que você cante os santos nomes do Senhor, tanta energia e tanto conhecimento vai vir até você. And all your sinful acts automatically destroyed. E todas as suas atividades pecaminosas, elas são completamente destruídas. What will say? Ajamil just he gave his son's name Narayana. Then that time all his sinful activity destroyed. Existia um homem, Ajamil, ele deu para o nome do filho dele de Narayana, que é um dos nomes do Senhor. E porque ele cantava, ele falava o nome do filho dele, Narayana, Narayana. Só por isso ele conseguiu alcançar o Senhor. With faith or without faith, even you chant holy names, also get the fruit. Tendo você fé ou não nisso, no cantar dos santos nomes, se você cantar, ainda assim você vai receber os frutos por isso. Shraddhaya helayava. Shraddha, with faith we chant holy names, also get faith, fruits. And without faith, hela means what? No, you have no interest. But you also chanting. Everybody chanting, you also chanting. And also get the fruits. Se você cantar os santos nomes com fé nos santos nomes, de maneira fervorosa, ou se você cantar sem nenhum interesse, você não tem nenhuma fé, de qualquer maneira você vai receber os frutos. Todos aqui estavam cantando, vocês vão receber os frutos. Because the holy name is very powerful and this is all the sweetness inside there. Maduram maduram etam mangala mangalanam sakala nigoli satphalam chitswarupam bhiguvara naramatra tara eto Krishnam. Just one chant holy name, then you free from them all sinful activities, automatically and attain to Lord. Porque os santos nomes, eles são muito poderosos. Toda a doçura que existe está contida nesses santos nomes. Se vocês cantam esses santos nomes, todas as suas atividades pecaminosas
serão destruídos e vocês vão alcançar o Senhor. Once one Muslim, Muhammadan, he went in the forest to passing the school. Certa vez, um muçulmano, né, ele foi até a floresta porque ele queria fazer o número 2, né, no mato. In the meantime, one wild boar and pig came. E aí, nesse meio tempo, um javali, um porco selvagem apareceu ali enquanto ele estava no ato. Muslim, they never touch the pig. What we say to other things, they never touch. They are thinking this is very untouchable. Auspicious. E segundo a cultura dos muçulmanos, assim, o porco é um animal completamente intocável, impuro, né? Você nunca deve tocar um porco. Então, essa era a situação. And according to the Muslim language, untouchable means their language that is called haram. E na língua deles, intocável, né? Impuro, significa essa palavra, haram. That time the Muslim, hey, haram, haram, haram. Hey, don't touch. E aí ele começou a gritar, haram, haram, haram. Quer dizer, tipo, não fique longe de mim, né? Impuro, impuro. But the wild pig very quickly came and killed. Mas aí aquele porco selvagem veio e matou ele. When he left his body, then he attained to abode of Lord Vaikuntha. E aí ele abandonou o corpo, né? E aí ele alcançou a morada do Senhor. Well, how possible? Mas como isso é possível? Because Ha-Ram. Ha means old Lord. Ram means Lord's name. Porque ele estava Ha-Ram. gritando Haram, Haram, Haram. Ha significa ó. E Ram é o nome do Senhor. Então, ó Senhor, ora. That's how powerful. Vejam como os santos nomes são poderosos. Everybody chant. Balu Hare Krishna, Hare Krishna. Stand up. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Stand up. Balu Hare Krishna, Hare. Pode se levantar. Balu Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Voltou de cunhar aqui, vamos tirar uma foto. Pessoal aqui do espaço também, ó. Sit down. Vamos registrar o local. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama अभिभाव तिथि की बोल प्रेमानंद। Marigol. Olha, o Maharaj falou de várias coisas aqui hoje, né?